chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, irmãos em Cristo. Deus abençoe você poderosamente. E hoje eu tenho uma palavra do céu para a sua vida. Eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. Mas antes de ministrarmos a palavra, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, caso você ainda não é inscrito. Eu queria que você tocasse o sininho das notificações. E eu queria que você desse aquele like no vídeo, tá bom? E aproveita e compartilha aí para todo mundo nas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus, tá bom? Então vamos lá. Aqui no livro de Lucas, capítulo 8 e versículo 22, vamos falar sobre Jesus acalma uma tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sussurrar, ou seja, de afundar, né? Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança, ou seja, veio a alegria, né? Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Glória a Deus por esta palavra. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele naqueles dias, ele entra ali em um barco em companhia dos seus discípulos, e os seus discípulos, eles entram dentro desse barco e eles navegam em alto mar juntamente com Jesus. Preste muita atenção, observe bem. Então aqui a Bíblia vai dizer que Jesus, assim que ele entra no barco e os seus discípulos também entram no barco, ele fala uma palavra muito forte aqui, porque ele dá uma ordem e ele diz: nós vamos chegar do outro lado. Passemos para a outra margem, passemos para o outro lado, ou seja, nós vamos chegar do outro lado. E a palavra de Jesus tem poder, e a palavra de Jesus tem autoridade, e o que ele falar está falado. Só que a Bíblia vai dizer que no meio do percurso aqui, quando Jesus ele entra dentro do barco, em companhia com seus discípulos, e ele está no meio do mar, a Bíblia vai dizer que enquanto eles navegavam ali, Jesus, ele dormiu, ele adormeceu. Tem passagens aqui que Jesus, ele está dormindo na polpa do barco. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele dormiu. Eu não sei se Jesus estava cansado depois de uma pregação, depois de uma rotina longa. O físico de Jesus estava debilitado, então creio eu que Jesus, ele dormiu no barco por causa disso, ou ele dormiu no barco propositalmente, ou seja, ele dormiu porque ele quis dormir para testar a fé dos seus discípulos ao permitir que a tempestade se levantasse contra aquele barco. Mas preste muita atenção, vejamos bem, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele está ali dormindo. Enquanto Jesus ele dorme, sobreveio uma tempestade. Enquanto Jesus ele dorme, se levantou um vento forte. A Bíblia vai dizer que as ondas do mar se levantaram contra aquele barco a ponto do barco afundar. Só que como é que esse barco vai afundar se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que mediu as águas de todos os oceanos com a concha das suas mãos, ele está dentro do barco? A Bíblia diz que Deus ele criou os céus e a terra. Querido, Deus, Jesus é um só. A Bíblia vai dizer lá no livro de João: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E quem é esse verbo? Jesus. Jesus, ele já existia desde a fundação do mundo, porque ele era o próprio Deus, ele é Deus. Mas Jesus veio a esse mundo com uma missão. Ele é o verbo, ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o dono de todas as coisas. Então, querido, a pergunta é: como é que esse barco vai afundar se Jesus está dentro desse barco?
A Bíblia vai dizer que quando a tempestade se levanta, o vento forte se levanta contra aquele barco a ponto de afundar, porque a água já estava entrando dentro do barco. Imagina o desespero dos discípulos de Jesus. E eles começam a gritar, eles começam a entrar em desespero. Enquanto isso, Jesus está ali dormindo na polpa do barco. A Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus, eles despertam Jesus, eles acordam Jesus daquele sono e diz: Senhor, mestre, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo, ou seja, estamos afundando. O barco está afundando, o Senhor não se importa, o Senhor não está vendo? Preste muita atenção, muitas das vezes você tem vivido isso, muitas das vezes você tem passado por isso. Ventos fortes, tempestades têm se levantado contra o seu barco, têm se levantado contra a sua vida, têm se levantado contra o seu ministério. Ventos fortes e grandes tempestades têm se levantado contra a sua família, contra o seu casamento, contra o seu relacionamento. Ventos fortes têm se levantado contra a sua casa, contra a sua família. Só que Jesus, ele está dentro desse barco. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, no dia que você fez uma aliança com Deus e você decidiu andar com Deus, querido, pode ter certeza que daquele dia em diante a sua vida não foi mais dirigida por você mesmo, guiada por você mesmo, mas a sua vida foi dirigida e guiada por Deus. É Deus que vem guiando a sua vida, se assim você querer, se assim você acredita. A ordem de Jesus é que você vai chegar do outro lado, não importa o que acontecer no meio do percurso. Pode se levantar o inferno, pode se levantar o diabo, pode se levantar os demônios contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua história, mas a ordem de Deus é que você vai chegar do outro lado. Ou seja, eu vou alcançar aquilo que Deus prometeu fazer na minha vida. Eu vou chegar em Canaã, no meio do percurso, ainda que se levante os ventos fortes, as tempestades, ainda que os problemas tentem me sufocar a ponto de tentar abalar a minha fé. Como está escrito na palavra de Deus, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Jesus, ele está falando para você que você vai chegar do outro lado. É isso mesmo, você vai chegar do outro lado. Você vai alcançar aquilo que Ele prometeu fazer na sua vida, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele é Deus. E o salmista Davi disse: eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi está dizendo: eu fui moço e hoje eu sou velho, e de lá para cá, em toda a minha vida, em toda a minha caminhada, em toda a minha trajetória, quem é fiel a Deus não é desamparado. Quem é fiel a Deus não é abandonado. Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Ainda que naquele momento Josué ele estava com medo, ainda que naquele momento Josué ele não estava sendo corajoso, ele não estava sendo valente, mas ser forte e corajoso diante das lutas, diante das adversidades. Então não temas, não tenha medo. Deus falou para Josué: não te deixarei e nem te desampararei. E Jesus aqui está dentro do barco em companhia com seus discípulos. Isso significa que estava guiando aquele barco, querido, era Jesus. E eu pergunto: quem é que está guiando a sua vida? Quem está guiando a sua história? Para quem você entregou a sua vida? Foi para Jesus? Você fez uma aliança com quem? Com que santo que você fez uma aliança? Você fez um pacto com que santo? O Santo dos Santos, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Jeová Rafá, o Jeová Jiré, o Deus provedor, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que é dono de todo o poder, de toda a autoridade. Talvez você está doente, talvez você se encontre em cima de uma cama, em um leito de dor, de enfermidade, pensando que Deus te abandonou, pensando que Ele se esqueceu de você, pensando até no suicídio, pensando em querer dar cabo da sua própria vida. E neste dia, nesta madrugada, nesta manhã ou à noite, não sei a hora que você está ouvindo essa mensagem, Deus está falando com você: ei, eu não te abandonei, você não está só, eu estou ouvindo as suas orações, minha filha, meu filho, meu servo, minha serva. Querido, se Jesus está dentro do seu barco, pode se levantar invejoso,
podem tramar contra você, podem até te perseguir, pode até te caluniar, pode até arquitetar planos para tentar te parar, mas Deus é contigo. A Bíblia fala sobre um homem chamado Josafá, e ele era rei, mas a Bíblia vai dizer que Josafá, enquanto ele está ali reinando, enquanto ele está vivendo ali um momento de paz, os inimigos se levantaram contra Josafá. Os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra Josafá e foram contra Josafá para tentar destruir Josafá, para tentar acabar com Josafá. Mas a Bíblia vai dizer que Josafá, ele reúne toda a congregação, ele reúne todo o povo e ele realiza um jejum, ele começa a buscar, ele se consagra, ele coloca o rosto no pó, ele começa a se humilhar diante do Senhor e ele transfere aquele problema, aquela causa, aquela situação para aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade. E sabe como foi que Josafá venceu a guerra contra aqueles inimigos, contra os filhos de Amon e contra os filhos de Moabe? Josafá venceu a guerra cantando, adorando. A Bíblia vai dizer que antes de Josafá ir para a guerra, antes dos soldados de Israel irem para a guerra, Deus levanta um profeta no meio da congregação e Deus fala com o povo de Judá e com o povo de Benjamim e diz assim: nesta peleja vocês não terás que pelejar, ficais parado e vedes o livramento que o Senhor vosso Deus vos dará. Olha que Deus tremendo, que Deus forte, que Deus extraordinário. Quando nós transferimos as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas pelejas para o Senhor, para aquele que é conhecido como o Senhor da guerra, aquele que nunca perde uma batalha, aquele que a arca da aliança ia na frente do povo de Israel, ou seja, Deus ia na frente do seu povo e o povo de Israel não perdia as batalhas, não perdia as guerras. Por quê? Porque Deus estava na frente, por isso que Deus, ele é conhecido como o Senhor da guerra. Então Josafá transfere para Deus a sua luta, a sua peleja, ele transfere para Deus aquela afronta dos seus inimigos e o melhor, Josafá venceu, Josafá deu a volta por cima, Josafá foi vitorioso, porque a Bíblia diz que enquanto os inimigos tramam, os inimigos estavam ali se preparando para lutar contra o povo de Israel, contra o exército de Israel, a Bíblia diz que os levitas, a Bíblia diz que o povo começa a louvar ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus confunde os inimigos no meio da batalha, e os inimigos, em vez deles irem contra o exército de Israel, eles se voltaram contra eles mesmos, ou seja, eles lutaram contra si. A Bíblia vai dizer que Deus desbaratou os inimigos, Deus confundiu, Deus causou um tumulto, uma confusão, e Deus livrou Josafá, Deus livrou o seu povo, Deus livrou Judá, Deus livrou o povo de Benjamim, querido, e é certo que Deus vai livrar você também, e é certo que Deus, ele está guardando a sua vida, é isso mesmo. Se Deus permitiu que esse vento forte, que sabe, que toda essa situação se levantasse contra você, é porque Deus quer fazer coisas grandes. Não há vitória sem luta, e todas as vezes que uma grande luta se levanta contra a sua vida, é porque por trás dessa grande luta Deus tem uma grande vitória para entregar para você. Faça como esses discípulos de Jesus, é isso mesmo, clama, grita, chama por Ele, diga: Senhor, me socorre, me ajuda. Deus, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua direção. Deus, eu estou vivendo batalhas que só o Senhor pode me dar vitória. Deus, a minha vida está assim, a minha família está assim, o meu casamento está assim, o meu filho está assim, o meu ministério está assim. E quando você fala com Deus, quando você transfere para Deus, Deus, ele luta em seu favor. A palavra que eu tenho para você é essa: Jesus está no seu barco, Jesus está no controle, e o seu barco não vai afundar, porque você está clamando, porque você está orando, porque você crê que mesmo que Jesus aparentemente pareça que Deus não está vendo, mas Ele está vendo. E o silêncio de Deus não significa que Deus te abandonou. O silêncio de Deus não significa que Jesus, ele não está presente nos momentos difíceis da sua vida. É isso mesmo. O silêncio de Jesus dentro daquele barco não significou que Jesus não estava ali, mas Jesus estava presente dentro daquele barco. Ele estava dormindo, ele estava testando a fé dos seus discípulos. E é assim na minha vida, na sua vida. Tem momentos que Jesus, ele testa a minha fé, ele testa a sua fé para ver
até onde vamos, é isso mesmo, até onde vamos caminhar. E tem momentos que parece que nós não vamos conseguir, não é mesmo? E tem momentos que parece que nós não vamos suportar. Tem momentos que Deus está tão difícil, Deus, eu estou sem forças. É nesse momento que Deus, Ele te pega no colo, Ele te coloca no colo, Ele te abraça e Ele diz: filho, eu estou aqui, você não está só, eu estou contigo. Eu sei que tem momentos que, sabe, de repente bate aquele desespero, as portas talvez estão fechadas para você. Talvez eu estou falando com uma mulher, com uma esposa, que o marido foi embora de casa, te abandonou e você não sabe o que fazer, você está desesperada, você já pensou até em suicídio, se matar. Mas Deus, Ele me colocou diante de você aqui agora para dizer para você que Deus está cuidando. O mesmo que saiu por esta porta e foi embora é o mesmo que Deus vai transformar, vai tocar na vida dele e vai voltar pela mesma porta. Porque Deus tem um plano. Aquele que Deus uniu, o homem não pode separar. É isso mesmo. Então, creia nesta palavra. Creia naquilo que está sendo pregado agora. Não se desespere. Jesus está no seu barco. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele se levanta daquele sono, ele estende as mãos para os céus, ele repreende o vento e ele repreende ali o vento forte, ele repreende ali aquela tempestade, e a Bíblia fala que o vento ficou quietinho. O mar se aquietou e o vento cessou e houve um momento de alegria, de bonança, porque até então, antes daquela tempestade, os discípulos eles já tinham, sabe, visto muitos sinais e muitos milagres e muitas maravilhas. Só que naquele momento os discípulos ainda não tinham conhecido Deus que acalma ventos e tempestades. Para cada gigante, para cada muralha, para cada problema que se levantar contra a sua vida, são novas experiências que Deus está te dando. E Deus permitiu este problema, esta adversidade, esta situação, porque desse problema você vai tirar força. Desta guerra você vai tirar força, porque eu digo fraco, eu sou forte. E você vai sair desta luta mais forte ainda. Você vai sair desta luta mais convicto ainda que Deus é contigo, porque lá na frente Deus vai permitir outras batalhas, outras adversidades, outros problemas, e você vai se lembrar do que Deus fez lá atrás, e você vai confiar e vai dizer: o Deus que me deu vitória lá atrás é o Deus que vai me dar vitória aqui. Então confie no Senhor, creia que Deus está no controle. Ele não te abandonou, você não está sozinho. Eu profetizo bênção sobre a sua vida. Eu profetizo um tempo de cura. Eu profetizo um tempo de restauração. Eu profetizo um tempo de transformação no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira. Aquele que está desempregado, que está endividado, Deus toca na sua vida agora. Eu profetizo que você vai conseguir quitar todas as suas dívidas. Eu profetizo que você vai dormir bem. Eu determino que essa insônia desapareça do seu corpo, da sua vida. E a partir de hoje você vai colocar a cabeça no travesseiro e você vai dormir bem, perfeitamente. Você vai ter um sono restaurador. Eu profetizo que no nome do Senhor Jesus, Deus está trazendo para você paz, alegria ao seu coração. Ele está trazendo vida ao seu espírito. Ele está te encorajando, te fortalecendo. E Ele está dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Filha, filho, eu estou no controle. Eu estou dentro do seu barco. O seu barco não vai afundar, ainda que pareça que Deus não está olhando, porque tem momentos que parece que Deus não está vendo, mas quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando, e Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E a palavra do Senhor vai dizer: tendes necessidade de perseverança, porque uma vez você perseverando, você vai alcançar a promessa. Ou seja, não abandone, portanto, a vossa confiança em Deus, no Senhor, pois ela tem um grande galardão. O meu justo viverá pela fé. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua história, eu abençoo todas as áreas da sua vida, e eu profetizo um tempo novo sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pai, consagra a água, o copo com água, quem está agora com o copo com água, e abençoa quem tomar dessa água, receba força, receba vida, receba o milagre, receba a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Curte aí o vídeo, dê um like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esta pregação com todo mundo, tá certo?
lá no WhatsApp, nas redes sociais, nas suas redes de contato, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Fico por aqui em nome de Jesus Cristo. Vem como labareda de fogo, vem como